A gente deu esse nome aí, Curso para Líderes Cristãos, porque surgiu essa inquietação, né, de uma reunião de sínodo que nós participamos, os irmãos chamaram a atenção lá para a gente preparar pessoas, né, então foi nessa ideia, quando eu falei com o Cleiton e falei com o Salomão, o nosso pensamento convergiu, né, todos nós precisamos fazer isso, então foi bom porque um carregando o fardo do outro aliviou. Senão o Cleiton teria que fazer tudo sozinho, o Salomão tudo sozinho, eu tudo sozinho, não daria conta. Então agora a gente, que bom que foi assim. Então eu quero começar hoje dando uma introdução, como eu disse, né, a um assunto muito importante, que é bibliologia. Quero começar com esse texto de Samuel, segundo livro de Samuel, 22:31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Do hebraico ali é atestada, sabe? É como se o autor sagrado está dizendo, a palavra de Deus tem um selo de aprovação, tá? A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Bom, então vamos lá. O que é bibliologia, né? Bibliologia não é uma disciplina da teologia, não é exclusivamente da teologia, não. Bibliologia é o estudo do livro, ou dos livros, se você preferir. Você vai fazer um curso aí, sei lá, ser bibliotecário, alguma coisa voltada para... Poderia ser. Até filosofia, na filosofia tem também, né, uma área de bibliologia. É você estudar o livro, a história do livro, o que é o livro, não é aquele livro especificamente, né? É o livro. Se você costuma ler aquela série da Martin Claret, tá por ali, eu não peguei, nem me atentei a isso. Logo no início, né, eles estão publicando os clássicos numa versão mais simples e tal, mais barata também, tem ali a história do livro mesmo, como os primeiros livros foram impressos e tal. Isso é bibliologia, tá? Agora, também há a bibliologia aplicada. É quando você tem um livro de peso, um livro clássico, um livro que é referência em alguma coisa, como a Bíblia, como o Alcorão, como livros de sabedoria lá, orientais. Então, você tem também a bibliologia, que é o estudo desse material. Então tá aí, o estudo do livro em suas condições materiais, literárias, de antiguidade, de mérito. No seminário, a gente chama isso de isagoge, que é a introdução aos livros. Antes de você ler Mateus, Marcos, você tem que parar um pouquinho, quem escreveu, quando escreveu, qual o contexto. As bíblias de estudo, as bíblias como essa daqui, Bíblia de Estudo da Herança Reformada, que eu ganhei da Sandra, a Bíblia de Genebra, tem essa introdução, mas normalmente é uma página, que essa aqui é autoria, data, tema, propósito, sinopse. Quando você, imagina você ficar aí 1 mês, 2 meses fazendo estudos, né, sobre Mateus, por exemplo, conhecer as teorias e tal, isso enriquece muito a sua leitura. No nosso caso, a bibliologia que nos importa é aquela que trata da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Você tem algumas perguntas norteadoras, sabe? Então, para que você diga, olha, eu fiz um estudo bibliológico desse material. Para isso, você tem que sair com pelo menos resposta para essas 4 perguntinhas aí. No nosso caso, a Bíblia, né? Então, o que é a Bíblia, sua natureza, como a Bíblia foi escrita, né, sua autenticidade, sua autoridade, portanto, como a Bíblia chegou até nós, transmissibilidade, né, porque a Bíblia não tem erro. Verdade, os autógrafos lá são inspirados e tal. Mas quem garante que essa daqui seja uma cópia daquela lá? A carta que eu tenho aqui de Paulo aos Coríntios, será que é a mesma? Ou qual é a porcentagem, né, de fidelidade àquele texto que saiu lá da pena, da caneta do apóstolo Paulo? Esse terceiro item. E, claro, como ler, como interpretar. Essa última questão aí é importantíssima. Por quê? De novo,
Tem gente que, se você vê e ouve cada coisa, todo mundo, todo cristão defende suas ideias citando quem? A Bíblia. Os camaradas defendem um casamento gay citando a Bíblia. Não, porque a Bíblia. Eu sou cristão, a Bíblia. O outro condena usando a Bíblia. Então, é uma regrinha básica. Quando alguém diz tudo, tudo e nada no mundo acadêmico se equivalem. Às vezes você tem uma teoria que quer provar tudo, no fim, o Hegel, por exemplo, o último grande filósofo sistematizador de alguma coisa, tem uma teoria de tudo, como aquele livro lá. Ele deu conta de tudo, explicou o mundo, explicou a evolução, né, o absoluto, enfim, vai ler a filosofia de Hegel, como eu gosto de pensar, acho que nem ele entende a complexidade de tudo que ele escreveu. Só que aí vem o Hegel desse tamanho, enorme, aí vem um cabrinha desse tamanho perto de Hegel, pequenininho, chamado Kierkegaard, que é o filósofo que eu gosto de ler, né? E botou o dedinho no ponto, falou assim, olha, você falou do tudo, você falou do universo, você falou do mundo, você falou da civilização, do sistema, você só não falou do indivíduo. Cadê? Você não falou da pessoa, tá vendo? O cara fala de tudo, eu me preocupo com a igreja, eu me preocupo com o reino de Deus, eu me preocupo com... Mas não sei nada do crente. Aquele irmão que eu pego na mão ali quando termina o culto. Foi isso que Kierkegaard fez. Então tem que ter cuidado com isso. Quando você usa a Bíblia para atestar todo tipo de afirmação da direita, da esquerda, do progressista, do conservador, toda essa briga aí entre Bolsonaro e Lula no Facebook, dos crentes, estou falando de ímpio não, falo só de crente. Todo mundo usa a Bíblia. Uma vez eu li, alguém colocou assim, literalmente, estou citando o Facebook aqui, a fonte não é muito boa não, mas eu li lá. O irmão colocou assim, ó, como é possível um cristão votar para o Lula, para o PT? Como é que pode? Desse jeito. Então, quem vota para o PT não pode ser crente, segundo esse irmão. Depois eu li de um outro irmão aqui numa cidadezinha próxima de nós, que ele não consegue entender como o cristão não vota para o Lula. É capaz de votar para o outro. Aí eu fiquei confuso. E agora? Né? É óbvio, a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Diz. Mas diz o quê? Então, como interpretar a Bíblia? Isso é fundamental na hora que você estiver lendo aí. Cuidado, porque é muito pesado você abrir a boca e dizer, porque a Bíblia diz isso. Você tem que ter muita coragem, muita firmeza, muita certeza. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. E eles eram autorizados a isso. Hoje em dia, a gente corre o risco de confundir a opinião, o gosto, com a palavra de Deus. Mulher não corta cabelo. Não é assim que está na Bíblia? Não sei, onde você viu isso? Tá? Porque a Bíblia diz, aí vem com essa autoridade aí, fajuta, que não nos interessa. Bom, então vamos lá. O que é a Bíblia? Do ponto de vista mais simples, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, como você sabe, né? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Só isso? Só. Para nós, protestantes, aí começam os problemas, né? Porque os católicos dizem que a Bíblia é mais do que isso. Você tem os livros apócrifos, por exemplo, você tem os pseudepígrafes. Qual a diferença, né? Eu tenho a Bíblia aqui de Jerusalém, eu comprei, ganhei outra do reverendo Flávio. Então você tem a história dos Macabeus, Tobias, o que mais você tem lá? Você tem o Eclesiástico. Tem um trecho lá na história de Daniel, a ascensão acho que é de Daniel, enfim, eu não leio muito os apócrifos, né? Se eu não me engano, são 19 apócrifos, até tem uma editora vendendo, uma promoção aí, você pode comprar todos e tal. Esses livros têm importância histórica, como um livro desse aqui, ó. Pode comprar, botar na sua estante lá e ler. Agora, é óbvio que quando eu vou ler história, eu sei que isso aqui não equivale à palavra de Deus, não é inspirado, foi fruto de pesquisa. Eu comprei há alguns anos um livro sobre
os Templários. O livro está ali. Eu levei ele uma vez na aula lá para mostrar para um professor lá do Recife. Rapaz, o livro interessantíssimo, falando dos Templários e tal, tal, tal. Lá no final, nas últimas páginas, o autor justificando, explicando, olha, esse material todo, a fonte foi biblioteca tal, 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 e algumas partes foi-me revelada, ou foram reveladas pelo espírito de não sei quem. Aí me quebrou. O que não era fonte histórica, né, ele recebeu lá a revelação de um espírito que contou para ele, aí, quer dizer, perdeu toda a credibilidade do livro. Então, os apócrifos são assim. Acho que é o livro de Macabeus, por exemplo, termina um pedido de desculpa. O autor diz, olha, a minha intenção foi revelar isso. Se eu conseguir, méritos para Deus. Se eu não conseguir, me desculpe, aí foi mal, mais ou menos assim. Então, olha a diferença. Pega o escrito de Paulo, pega um escrito lá de João. Então, os apócrifos nós usamos, nós lemos até, né, mas eles não são livres de erro. O pseudepígrafe é um livro cuja autoria é atribuída a alguém famoso, por isso pseudo, falso autor. Né? Então você tem lá Evangelho de Tomé, Evangelho de Moisés, Evangelho de Pedro, sabe? Os caras escreviam e botavam o nome de alguém famoso. Isso foi muito comum. Hoje é crime, hoje é plágio, né? Mas até na Idade Média, por exemplo, os caras que eram alunos de mestres e tal, eles faziam as obras, pintores faziam isso também, e assinavam com o nome do seu mestre. Por isso que é preciso, você vai comprar um quadro, esse quadro aqui é do, sei lá, do Ângelo e tal. Você precisa de um estudo para saber se realmente foi ele ou foi um dos alunos dele. Nem sempre é corrupção, é pilantragem, digamos assim. Às vezes foi um aluno, foi um discípulo. Isso era uma forma de homenagear. Hoje você não pode fazer isso, né? Então, a Bíblia, o que nós, claro, cremos e confessamos e professamos, 39 livros no Antigo, 27 no Novo. Aí começam algumas perguntas. Aí se Paulo diz de uma carta que ele mandou aos Coríntios que a gente não leu. E se essa carta aparecer agora? A gente acrescenta? O que a gente faz? Se aparecer um texto novo aí, comprovadamente, os estudos mostrarem, olha, isso aqui foi escrito por João, de fato. E aí, a gente vai para 67 livros, essas questões todas a gente discute ao discutir o cânon. Tá? Tem alguém pedindo para entrar aqui. Pronto. Então, são questões relacionadas aí ao cânon. O que é isso? A palavra está aí do hebraico, né? Kane, do grego canon, que é de onde a gente tira, que é nada mais, nada menos do que essa planta que você está vendo aqui, ó. Cortava, eu não sei se vocês estão vendo, nesse formato eu não gostei porque não me dá o ponteirinho, no outro tem, aqui não tem, mudou aqui, volta, aqui, ó. Então eles cortavam essa ponta aqui, né, esse talo, digamos, onde tem a folha, ficava só essa vara, ela é quase reta, e ela tem um tamanho quase que padrão, daí o nome, cânon é régua. Tá? Daí padrão, referência. Para que isso? Eles usavam também, vocês sabem que no início, né, tinha os livros como nós temos, eram rolos. E cada folha daquela tinha o mesmo tamanho, ficava mais fácil de você manusear. Daí eles precisavam de uma referência. Foi boa escolha, né? Chamar de cânon, chamar de padrão. A gente tem essa forma de falar hoje, né? A Bíblia é nossa regra. Nesse sentido, regra e régua se equivalem. A minha conduta deve ser medida pela Escritura Sagrada. Quer dizer, a minha vida é regrada, regulamentada, padronizada pela Escritura Sagrada. Né? Quando eu fiz a validação do meu curso de teologia, eu fiz numa faculdade ali de Salvador, que é credenciada pela UFBA. Eu, o reverendo Antônio Luiz, aí de Feira, e o reverendo Nelson, aqui da 1º de Maio. E aí, nos grupos,
quando a gente começava a discutir, né, um texto lá que a gente tinha que produzir, eu, reverendo Nelson e o reverendo Antônio, sempre ficávamos no mesmo grupo, mais 2 sujeitos lá, 2 pastores de lá, de Salvador. E aí eu coloquei, falei, coloca aí. Aí um pastor me corrigiu, entre aspas, não usa mais isso aí não. Não usa o quê? Não, a gente não usa mais a expressão regra de fé e prática, isso caiu em desuso. É mesmo, caiu desde quando? Aí a gente começou a conversar lá, né? Porque toda a teologia que nós tivemos lá é a teologia liberal. Pois eu também vou falar disso lá na frente, tá bom? Para nós, não. Então, a Bíblia é nossa referência. Então, nesse caso, aparece um livro novo aí, atribuído a Paulo. O que você faz? Você compara. Você tem uma regra, você tem uma régua, um cânon. Compara. Tá idêntico. Se tá idêntico, para que colocar, então? O que foi tratado está lá. Trouxe um assunto aqui diferente do que ele falou. Então, pelo critério que eu vou mostrar aqui para os irmãos, já não passa no crivo. Então, na minha opinião, isso não seria problema nenhum. Parecer mais 60 livros aí chamados de inspirados. A referência dada pelo Espírito Santo é essa daí. A última frase é importante. O cânon também é um cânon para a revelação. Então, quando a igreja estabelece o cânon, né, chega aos critérios de canonicidade, ela está estabelecendo não só uma regra para a minha vida, para a sua vida, para a nossa obediência, mas ela está estabelecendo também uma regra, para a Escritura Sagrada. Quando você vai examinar o valor de uma pregação, de um estudo, qual a referência? Escritura. Qual a referência que eu tenho para dizer que o livro lá de Tobias não é canônico? A régua, que a própria Escritura já foi estabelecida. Então vamos lá. Quais são esses testes, né? Como é que nós chegamos aos 39 livros do Antigo Testamento? Eu não lembro agora se eu coloquei aqui, mas é muito importante o Concílio de Jâmnia, que aconteceu lá no finalzinho dos anos 70, depois de Cristo. Os fariseus se reuniram, porque até então a seita cristã estava crescendo, já alguns documentos do Novo Testamento já estavam prontos e tal. Foi uma contra-reforma do farisaísmo, né? Então, eles estabeleceram os critérios de canonicidade do Antigo Testamento. É importante que se diga o seguinte: nesse concílio, eles discutiram não só isso, eles discutiram também doutrina. Até tem uns 2 historiadores que dizem, né, que esse concílio não existiu, pelo menos não como um concílio regular, realmente, essa aura aí mística em torno desse concílio, né? Mas eles não mudaram nada. Na verdade, o que eles fizeram foi reconhecer. O que o concílio fez foi dar o selo àqueles livros que eram os livros já usados, sempre foram usados pela igreja do Antigo Testamento, né? Basicamente. É com base em principalmente 3, vamos dizer assim, os critérios foram estabelecidos com base em 3 elementos, né? 3, digamos assim, 3 fatores principais: a autoria, o público e... rapaz, tem uns pernilongos aqui. E os ensinamentos. Então, quem escreveu, para quem escreveu e o que escreveu. O Antigo Testamento, a canonicidade dele foi trabalhada a partir desses critérios. O primeiro teste, pega o livro aí. Foi escrito por quem? Autoria. Foi um profeta? Foi uma pessoa com um dom de profecia? A diferença de profeta, dom de profecia, né? Você tem nas Escrituras pessoas que exerceram o ofício profético praticamente de tempo integral. Tem ali Elias e tal, e tantos outros, né? Já Jeremias, que desde que chamado, profetizou o tempo todo. E você tem outros que não. Amós mesmo diz, olha, eu era boiadeiro lá e Deus me chamou para vir aqui. Então, essa é a diferença do profeta, nessa designação aqui, né, para aquele que tem o dom de profecia. Esse livro aqui é um livro, Moisés, por exemplo, porta-voz de Deus. Eu não coloquei os textos aqui para não ficar muito extenso, viu, irmãos? Mas depois a gente pode trabalhar as referências. Para quem o texto foi escrito? No caso, essas gerações aqui, geração do povo de Deus, é óbvio, né? Quem interessava. Então, esse livro aqui foi reconhecido pela comunidade.
Desde que ele apareceu, a igreja tem se servido dele, esse critério de, não vou dizer de antiguidade, sabe, mas de utilidade, o livro foi uma bênção desde o momento em que ele foi impresso é a palavra tá anacrônica, né? Desde o primeiro momento em que ele foi escrito, depois as cópias, a igreja do Antigo Testamento sempre se serviu dele. E o terceiro critério usado é a canonicidade anterior, a regra. Ele está contradizendo, né? Ezequiel, o que ele disse aqui está contradizendo o que Davi disse lá. Não está, então deixa ele aí. Então esses três critérios foram usados e aí nós temos o que nós entendemos hoje como o nosso Antigo Testamento. Digamos assim, um ponto definitivo, né? Fechou essa discussão que nem era tão assim, o Antigo Testamento foi sempre mais tranquilo, né? Nesse concílio de Jamnia, lá no ano 70 depois de Cristo. O Novo Testamento, creio que a maioria dos irmãos já sabe, a gente fala com mais frequência, né? A origem apostólica, quando não é escrito por um apóstolo, o livro é escrito por um, digamos, discípulo do apóstolo, né? Pedro deu material para Marcos, como vocês sabem, não era apóstolo, enfim, a origem apostólica, ou de alguém muito próximo do apóstolo. O segundo critério, também a aceitação, né, a autoridade do texto. Isso aqui é a carta de... Quando Paulo escreve, por exemplo, a gente lê a carta aos Efésios, né? Então, é comum você ler os comentaristas dizendo, olha, no cabeçalho não aparece essa expressão. A carta, originalmente, foi, digamos assim, uma circular. E Paulo orienta também, lá, acho que a carta aos Colossenses, olha, faça cópias, leia lá na Odisseia, pega a carta de lá, leia aqui também. Então, o texto tinha a aceitação das igrejas, né, pastoreadas pelos apóstolos ou por alguém ligado a eles. O terceiro item é o uso litúrgico. O uso litúrgico, o que eu estou falando no sentido lá do Antigo Testamento, da importância do material para a comunidade, para a igreja, propriamente. Não tem sentido você ter um livro que não abençoa. O uso litúrgico é esse. É um livro no qual eu posso pregar. Paulo escreveu, e a escrita de Paulo se parece muito com um sermão. Muito interessante. Mas um sermão, Cleito está aqui, o Salomão também sabe, a gente faz um sermão por semana. Né? Não fica essa Coca-Cola toda, que o de Paulo ficava, né, também, mas Paulo fazia aquele sermão escrito, meu amigo, tinha poder quando ele escrevia, tem poder até hoje. Diferente, por exemplo, do que vai acontecer com os meus sermões, o que já acontece com o meu sermão quando sai daqui do meu escritório até chegar na igreja, já diminuiu bastante. Né? Brincadeiras à parte, creio que os irmãos também passam por esse tipo de... Mas também nós não estamos produzindo literatura sagrada, diga-se de passagem, nós estamos edificando uma igreja local. Esses homens não, esses homens foram ungidos pelo Senhor. Eu, particularmente, não creio que tudo que saiu da boca ou da escrita de Paulo tenha sido ouro, né? Não, mas aquilo que ele produziu lá, inspirado, conforme vocês vão aprender depois, claro que sim. Mensagem, de novo, ao critério aí, consistente com a revelação anterior. Então, cânon é cânon para o cânon, é regra para regra. Bíblia é referência para a Bíblia. Eu coloquei, sim, o nome do lugar, Jamnia, de novo, ó, não determinou quais os livros, apenas reconheceu. A igreja já estava usando, era aquele material que estava sendo usado, então, no final do ano 70, esse concílio aprovou, selou definitivamente. Bom, então, ainda já estou terminando, viu, irmãos? Nessa linha de bibliologia, a gente só conversando sobre a Bíblia, né, conhecendo melhor esse livro que tanto nos abençoa, né? O conteúdo é o mesmo, do Antigo Testamento em hebraico e português. Eu fiz uma
uma inscrição à Universidade de Jerusalém, tá oferecendo um curso de hebraico antigo e de hebraico moderno. E eu entrei lá, me cadastrei e tal, para ter a referência, né, o material e tal. Espera aí, Liz. E aí a professora ligou para mim, acho que na quinta-feira à tarde. E aí, conversando e tal, o que me interessava era saber quanto é o curso, quanto tempo vai durar, né? E ela foi, voltou, depois ela perguntou se eu sei o que é Adão, a palavra. Adão não é da terra, lá, isso, mas sabe que ela colocou um sangue lá no meio, tá? Enfim, aquela riqueza toda e nada de dizer o valor. Mas, senhora, eu preciso saber o preço, eu estou interessado no curso e no preço, né? Ficou uns 10 minutos me enrolando, até que ela falou, não, são só 6 parcelas de R$ 521. Muito tranquilo para você vai poder ler a sua Bíblia e tal. Valeu, senhora. Depois a gente prosei um pouco mais, né? E ela também me disse, porque eu perguntei, né, qual é a Bíblia que ela ia usar como livro-texto. Ela insistiu em ligar para mim no domingo. E ela falou, não, é a Bíblia. Aí eu mostrei a minha aqui lá do seminário, novinha e tal. Foi essa mesmo, não tem, o texto é rigorosamente o mesmo. O que muda é a ordem, é a sequência. Você vai pegar a Bíblia hebraica, você não vai ler do jeito que a gente lê a nossa aqui, Gênesis. Por quê? Porque a Bíblia hebraica, ela está dividida aqui, ó. Não sei se eu passando o mouse aqui, você consegue ver, ó. Lei, profetas e escritos. A nossa, né, são 5 divisões: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. O mesmo conteúdo, só a divisão que muda um pouquinho. Os escritos aqui, ó, na Bíblia hebraica, são os livros poéticos que nós temos, né? Salmos, Provérbios, Jó e tal, e aqueles lá de Crônicas, Esdras, por exemplo, tudo ali. Os profetas são... Profeta maior e profeta menor por causa do tamanho do livro, tá bom? Isaías é um profeta maior, Obadias é um profeta menor. Se você já leu Isaías, você sabe por que é um profeta maior. São 66 capítulos. Se você leu Obadias, você sabe. Eu duvido até que você consiga achar Obadias aí rapidinho, se eu te der 30 segundos para você achar aí na sua Bíblia. Né? Você não acha. Tem irmão, eu já preguei lá na igreja em Obadias, e eu tenho certeza que alguns irmãos não acharam. Aí ficaram com vergonha, deixaram lá em algum lugar e olhando para mim, olhando para a Bíblia, dando migué, né? Como quem está... Duvido que acharam esse Obadias. Tá? Deixa para lá. A divisão do Novo Testamento é mais tranquila, né? Você tem os 4 evangelhos, deixa eu permitir aqui. Eu não sei se tem como habilitar o Cleito para você tomar conta de quem está... Não, né? Os 4 evangelhos, o livro histórico, que é Atos, né? As cartas do apóstolo Paulo, as cartas universais, tá? Pedro, João e tal, as pastorais, você pode até especificar um pouco mais, e o Apocalipse, tá bom? Que agora a gente tem, também sugiro aos irmãos, a gente está com um grupo de estudos, o reverendo Sebastião vai retomar sobre o Apocalipse, que tem sido uma bênção para nós, sabe? Desmistificando essa questão toda. Tem gente que lê o Apocalipse e vê bruxa, vê não sei o quê, vê o Bin Laden, vê a Covid e tudo lá, e a gente está procurando, e até agora a gente não viu nada disso. O que a gente viu? Palavra de Deus, só. A revelação de Deus para a sua igreja, que é, sabe, uma bênção. Então não deixe de ler o Apocalipse. Bom, finalizando, então, falar um pouquinho aqui sobre a inspiração, né? Que é uma coisa extremamente importante. Como é que a Bíblia foi escrita, né? Como é que ela chegou até nós. De novo, isso vocês vão aprender ou vão discutir mais especificamente na aula de teologia. A gente vai ter o Cleito aí, o Salomão vão ministrar esse conteúdo para vocês, tá? Aqui a gente está abordando bibliologicamente. Então, por isso que eu estou falando das teorias,
Tá bom? É isso que eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês. Então, de que maneira aconteceu a inspiração? O trabalho do Espírito Santo com o autor humano. Você ouve muito isso com ar de sabedoria, né? Ah, porque a Bíblia foi escrita por homens. E daí? Sua casa foi feita por quem? O tatu? Claro que tudo que tem aqui foi feito por homens. Olha. Uma palavra-chave. Existem 3 palavras, 3 conceitos. Aí eu vou sair um pouquinho aqui, se vocês me permitem, e dar um passo fora. Para você poder compreender a Escritura Sagrada, a revelação bíblica, estou citando Van Groningen, 3 conceitos: reino, pacto e mediador. Então, eu quero me aprofundar, então. Aprenda sobre o reino de Deus, o pacto ou aliança e mediador. Você vai saber a importância do mediador. Santo Agostinho tem uma frase ótima. Diz assim, olha, sem Deus nós nada faremos, mas sem nós Deus nada fará. Solta assim, você toma um choque, né? Mas onde é que está essa citação? Importante. A pessoa cita a frase, mas não diz onde está. Essa citação está numa passagem do livro De Magistro, do Ensino. É um livreto pequeno de Santo Agostinho. E está no capítulo em que ele está discutindo com seus alunos, ensinando para os seus alunos o método de Deus trabalhar. Ele não está falando do poder de Deus. Ele não está falando que Deus precisa do homem, não. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus pode tudo. Ele já começa assim. Ele criou o mundo em 6 dias, porque ele quis. Podia criar em um dia, podia criar... Ele faz o que ele quer. Agora, ele decidiu como método mediadores, usar mediadores. Então, essa história aí de que a Bíblia foi feita por homens e tal, e daí que tenha sido feita? Deus quis que fosse assim. Mas aí eu não posso acreditar. Então, quando você vai ao médico, ele dá uma receita, você diz o quê para o médico? Mas o senhor é homem, o senhor é ser humano, então eu não confio. É de uma... Me permita aqui, quem me conhece sabe que eu uso esse termo. É de uma imbecilidade alguém usar esse argumento para você e você se calar. O cara disse que é feita por homens. Queria o quê, irmão? Pelo amor de Deus. Então, eu nem vou deixar na aula do Salomão, que ele tem mais paciência, explicar isso para vocês aí, tá bom? Então, esse trabalho foi sinérgico. Sinergia, monergia. Monergismo ou monérgico, um só trabalha. Mono. Sinérgico, há uma cooperação. A questão é saber como o Espírito Santo atuou com os autores humanos, né? Então, quais são as teorias que a gente tem para isso? A gente tem algumas teorias. Estamos terminando já. A teoria neo-ortodoxa. O neo-ortodoxismo é aquela teoria que tem a ver com Karl Barth, com Emil Brunner, com o americano lá, que é o livro Paul Tillich, e tantos outros. Para eles, olha aí, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um testemunho da palavra de Deus. Como é que a gente vai entender isso aqui? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a fala de Deus. É a conversa, aquilo que vem de Deus. E quem ouviu isso? Foi Moisés. Quem ouviu Deus foi Davi. Quem teve acesso foram eles. E o que eles escreveram foi simplesmente uma narrativa da palavra que eles ouviram. Acho que os irmãos estão conseguindo entender, né? Então, quem ouviu a palavra de Deus, quem teve acesso foi Moisés. E o que Moisés produziu foi um testemunho disso. É como eu fui a Paris, e tirei uma foto lá e trouxe. Estou mostrando para você. Então, você não vai chamar aquela foto de Paris. Quem esteve lá fui eu. Eu sim. Você não. É essa relação que eles fazem, né? Daí é mais comum, quando se fala da neo-ortodoxia, dizer assim, porque para eles qualquer coisa pode ser a palavra de Deus. Pode também. Porque eles têm um conceito de palavra de Deus diferente da nossa, da conservadora. Conservadora como é que eu posso dizer? Do conceito tradicional. Então, veja, o que é a palavra de Deus? É Deus se comunicando com o homem.
Então, se eu abro aqui, eu estou lendo esse livro aqui do Rouanet, da Lei Rouanet, não é livro da lei, é do homem que leva o nome, né? E ele tem umas passagens aqui, sabe, que estão me fazendo pensar. Eu vou pegar aqui amanhã, na escola dominical, eu vou ler esse trecho, vou considerar com os irmãos, e se os irmãos sentirem a verdade desse texto, eu li a palavra de Deus. Então, para fechar, né, eles não usam o verbo ser. A palavra de Deus não é. A palavra de Deus torna-se. Você percebe? E o que nós temos aqui, que nós chamamos de Bíblia, é um testemunho dessa palavra. Um dia Deus falou. E a prova de que Deus falou é a Escritura. Mas a Escritura não é. É óbvio, isso não é o que a própria Bíblia diz de si mesma. Estou mostrando para os irmãos aí, para vocês conhecerem, né? Tem, hoje, você entra aí no Instagram, toda hora tem alguém oferecendo um livro. E os livros são bonitos. E às vezes tem lá, o Barth tem um livro sobre a sacralidade da palavra de Deus. Aí você compra esse livro, poxa, eu vou ler, mas o conceito do camarada é isso. Então você precisa dessas informações aí. Teoria do ditado. Segundo essa teoria, Deus ditou, literalmente, a Bíblia, né? Então, mais ou menos como a psicografia lá do Chico Xavier. Quando Pedro escreveu, Pedro está ouvindo aqui e está escrevendo. Ele não teve autonomia nenhuma para mudar e tal, não. Ele só foi a mão física de Deus. Você percebe? Teoria do ditado é óbvio também, não tem nada de legítimo aqui, tá bom? De novo, bibliologia é o estudo do livro. Então, estou mostrando como as pessoas estudaram aí. Teoria da inspiração limitada. Deus inspirou os pensamentos dos autores, mas não as palavras, necessariamente. Então, Deus chegou lá, amanhã na escola dominical, o reverendo Edival vai pregar o Salmo 23, vai dar um estudo no Salmo 23. Então, Deus chega para Davi, estou tentando tornar a coisa gráfica, né? E disse assim, Davi, é o seguinte, eu sou pastor, eu cuido de vocês e tal. Revelou a verdade lá. E Davi foi e fez o Salmo 23, as palavras ali, a estrutura de Davi. É isso que essa teoria preconiza. E a nossa? Correta por ser nossa? Não. Nossa por ser a correta. Teoria da inspiração verbal plenária. Deus inspirou a verdade plena, a ideia, né, a informação e as palavras também. Agora, interessante, eu não vou saber mais, não lembro quem foi que diz isso. Como assim Deus inspirou a palavra? Então voltou do ditado? Não. É mais ou menos assim, vou correr um risco aqui de ser mal interpretado, mas eu vou aceitar o risco. Dentro da... obrigado, eu já estou fechando então, Cleiton. Dentro do repertório de palavras que Pedro conhecia, o Espírito Santo o conduziu a escolher aquela palavra. Você percebe? Mais ou menos assim, ó. Eu não uso a palavra procrastinar. Eu nunca usei essa palavra, não sei nem o que significa. E aí aparece no meu texto, assim? Não, não é assim não. É por isso que você vê diferença nos escritos de Pedro, do ponto de vista gramatical e tal, para os escritos, por exemplo, de Hebreus. Porque o autor de Hebreus tinha uma vastidão muito maior. Isso é teoria linguística. A língua padrão, a norma padrão, tem em média 400 mil verbetes. A língua, digamos, natural, do povão, tem 4 mil. Olha a diferença. Pedro era pescador, o repertório de Pedro era menor. Agora, o que o Espírito Santo fez? Garantiu que a escolha de Pedro, aquela palavra de Pedro, fosse a palavra realmente que traduzisse aquele sentido, dado por Deus. Então, como é que nós cremos na inspiração? Ela é verbal. Acho que vou voltar aqui para enfatizar isso. Ó. E nosso tempo está terminando. Ó. A inspiração verbal significa que a inspiração estende-se a cada palavra, tá? Cada palavra. Por isso que nós fazemos exegese, muitas vezes temos que ler a palavra. Que palavra aparece aqui? E plenária, completa, cheia. A inspiração vai do início ao fim. Portanto, o que nós temos na nossa mão é, sim, a palavra do nosso Deus.